para sempre exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre. Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos para mais esta celebração ao nosso Deus. Como costumamos dizer, Ele está presente aqui, e isso deve determinar o nosso comportamento no ambiente desta casa. Todo e qualquer assunto ou conversação deve ser evitada, a não ser no que concerne a respeito do culto, ou seja, louvor, cântico, oração e pregação. É para isto que aqui estamos reunidos. Nós vamos iniciar com a oração de invocação e também vamos, nesse momento, interceder, como temos feito diariamente, em favor dos enfermos e pessoas outras que enfrentam problemas pessoais e familiares. Nós sabemos que esta pandemia trouxe consigo, no seu bojo, muitos outros problemas que a partir de agora vão afetar terrivelmente as pessoas e as famílias, como desemprego e outras necessidades mais. Estamos sentindo isto de uma maneira já um tanto preocupante em nosso querido Brasil. Por isso a igreja, como povo de Deus, não só aqui, em todo lugar, precisa se levantar e orar ao Senhor para que Deus tenha compaixão, tenha misericórdia da nossa querida pátria, amada Brasil. Se você pode se ajoelhar comigo, faça assim. Caso não, pode ficar sentado ou em pé, como você achar melhor. Vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Querido Deus, nosso Pai, nos curvamos reverentemente diante do Senhor. Conscientes estamos de que o Senhor está aqui presente. Os nossos olhos físicos não lhe podem contemplar,
mas os nossos olhos espirituais podem contemplá-lo e a nossa alma pode sentir a tua presença aqui. E por isso nós louvamos ao Senhor e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor se manifesta entre o teu povo, porque o Senhor ama o teu povo. Nós pedimos que o Senhor nos conceda, nesta hora, o perdão para os nossos pecados, Senhor, porque, ó Deus, temos consciência de que somos falhos, de que faltamos com o Senhor, de que muitas vezes, quer por atitudes, palavras, pensamentos, nós afrontamos a tua santidade. Por isso, dá-nos o teu perdão e que o sangue bendito de Jesus, derramado uma vez ali na cruz do Calvário, nos purifique, ó Pai, de todo mal. Recebe, ó Deus, o teu povo na tua presença nesta hora. Nós queremos agradecer por aqueles que aqui já se achegaram, por aqueles que porventura ainda aqui possam chegar, e aqueles que ainda lhes falta a coragem necessária, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando os seus corações. Por todos, meu Deus, nós oramos e apresentamos diante do Senhor. Cada família desta igreja, Senhor, colocamos diante do teu altar. Tu conheces, tu sabes das necessidades de cada um. Que o Senhor entre com providência para suprir estas necessidades, sejam elas físicas, materiais, emocionais ou até mesmo espirituais. Ó Deus bendito, assim te suplicamos. Colocamos diante de ti todos esses nomes que nós temos agendados no nosso livro de oração. O Senhor sabe o nome de cada um, a condição de cada um, Senhor, na sua enfermidade, outros com problemas pessoais, familiares, alguns desempregados, outros com problemas financeiros. Ó Deus, tenha compaixão e assim abençoe. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor ouve as nossas orações, mas cremos também que o Senhor nos responde segundo a tua soberana vontade. Nem sempre aquilo que nós entendemos ser o melhor para nós, o Senhor, ó Deus, assim o sabe. Nós te pedimos, ó Pai, e rogamos, ó Pai, a tua compaixão pela nossa pátria, Brasil. Estamos enfrentando, ó Pai, muitas dificuldades. Além desta pandemia que assolou a nossa pátria e o mundo, Deus, outros problemas muito graves estão surgindo e que com certeza vamos ter que enfrentá-los ainda por muito tempo pela frente, Senhor. Mas nós pedimos a ajuda do Senhor. Ó Pai, que o Senhor se compadeça da nossa nação. Há muitas famílias cujos chefes estão desempregados, Senhor, além de outros que se acham enfermos também, e outros problemas tantos, ó Pai, na política desse país, na economia, Senhor, são muitos problemas, que Tu o sabes, ó Pai. Ó Deus, há algumas coisas que para nós são muito difíceis, quase que impossíveis, mas para o Senhor não. Cremos que ainda antes que o Senhor venha levar o teu povo, a tua igreja, possamos ver dias melhores, Senhor. Tem compaixão. Assim te pedimos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Ainda pedimos que o Espírito do Senhor nos oriente em cada ato deste culto, que tudo o que aqui acontecer agrade ao Senhor. Nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, te oramos. Amém e amém.
Convido a igreja a se colocar em pé e vamos fazer o recitativo. Você tem o boletim já em suas mãos? Por gentileza, na última página, onde você encontra a ordem do culto vespertino desta hora, você acompanha aí o programa do culto. Então, todos juntos leiamos este recitativo e em seguida vamos cantar louvando ao Senhor. Todos juntos, por favor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém. Cantemos. Morri pra te
Os irmãos podem se assentar. Como pastor desta igreja, por todo esse período, que já não é pouco tempo, temos nos preocupado em ministrar para os irmãos toda a palavra de Deus, como disse Paulo, todo o conselho de Deus, ou seja, toda a doutrina bíblica, para que a igreja seja bem instruída em todas as coisas. Outro dia, conversando com alguém, e essa pessoa ainda é recente na nossa igreja, ela disse: pastor, talvez seria interessante o senhor fazer um estudo a respeito de dízimos e ofertas para estimular mais a igreja a contribuir. Eu respondi a esta pessoa o seguinte, que incansavelmente temos feito isto. Me lembro quando cheguei aqui nesta igreja, percebi que havia muita dificuldade, se não a maioria, mas um número muito significativo dos membros da igreja na época não dizimavam com fidelidade. Então resolvi, por vários domingos, tanto na parte da manhã, naquela ocasião nós tínhamos um culto também pela manhã, antecedendo a escola bíblica dominical, e ministrando sobre o dízimo, apresentando tudo aquilo que podíamos extrair da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E por vários domingos, se não por vários meses, assim o fizemos exaustivamente. Percebemos que o resultado foi bom. E entre várias coisas, uma senhora me procurou e ela disse: pastor, eu não dizimava, não é porque eu não queria, é porque eu não era ainda devidamente instruída a respeito do assunto. Agora sim, agora eu entendi, eu compreendi muito bem que o dízimo diz respeito a uma doutrina bíblica e que todo crente que uma vez convertido ao Senhor, ele observa, e observa com obediência integral este preceito da palavra do Senhor. Eu tenho aqui em minhas mãos um boletim da igreja do ano de 2017, quando no editorial estampamos aqui alguma coisa a respeito disso. Dízimo, uma expressão de fé. Diz assim: não foi por acaso que o primeiro dízimo mencionado na Bíblia foi o de Abraão. O patriarca Abraão é chamado o pai da fé. Entendeu? Por isso que o dízimo é uma expressão de fé do crente. Ou o pai dos que creem. O dízimo está indissoluvelmente associado à fé do crente. O dízimo é demonstração de que nós entendemos que Deus é o Senhor de tudo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Malaquias 3:10. O ato de ir à igreja é um movimento que mostra a nossa dependência de Deus, nossa obediência, nosso desejo de celebrar o nosso Deus. Trazei é o mesmo que vinde, ou seja, um convite amoroso de Deus que nos quer abençoar. Todos os dízimos quer dizer do pouco e do muito. Quem não aprende a ser fiel no pouco, jamais ele será
fiel no muito. Você ama Jesus? Seu coração está no reino de Deus? Jesus disse que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Mateus 6:21. A igreja local é a dimensão concreta do reino invisível de Deus. Se o tesouro não está na igreja, não há como acreditar que o coração esteja no reino. Deus convida seus filhos à fidelidade e à obediência para que possa abençoá-los. Se a sua decisão hoje for obedecer, o resultado será bênção sem medida. Jesus não aboliu o dízimo, como querem alguns. Antes, pelo contrário, ele exigiu a sua observância. O crente que não é dizimista não está enriquecendo a sua própria vida. Seja dizimista fiel, Deus quer abençoá-lo. E como sempre temos instruído a igreja, para que não haja nenhuma dúvida, e aqui foi feita essa observação na leitura do editorial do boletim, o dízimo de tudo. Não é apenas e tão somente do salário que você recebe mensalmente do seu trabalho, mas toda e qualquer renda, além do seu salário, deve ser observado a separação do dízimo. Isto é ser fiel, isto é observar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Nós vamos ficar em pé e nós vamos cultuar ao Senhor na consagração dos dízimos e ofertas. Para tanto, quero pedir à nossa irmã Silmara para que ore ao Senhor. Em seguida, cantando alegremente, você consagra dízimos e ofertas. Lembre-se que estamos em campanha de missões nacionais. Cristo, a única esperança. Então, toda vez que você dizimar naquela coluna do meio do seu envelope, você pode dedicar um valor destinado para missões. Se porventura você não possui esse envelope especial para dizimar e quer dizimar, por favor, fale com os nossos tesoureiros, que gentilmente eles vão, obviamente, providenciar para você o envelope. Oremos. Nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio de estarmos, Senhor, em Tua presença. Obrigado por nos trazer aqui, Senhor, para este culto em adoração ao Senhor. Neste momento, Senhor, queremos te agradecer pela renda, pelo trabalho das nossas mãos que o Senhor faz possível, Senhor. E por aqueles também, Senhor, que ainda não têm o seu trabalho, a sua renda, mas na certeza que o Senhor provê todas as coisas, porque o Senhor é o Senhor Jeová Jireh, o Senhor provedor. Meu Pai, quero te pedir que neste momento o Senhor abençoe os dízimos e as nossas ofertas, Senhor. Porque o dízimo é a fidelidade, Senhor, a Ti. E as ofertas é a gratidão por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e irá fazer com certeza em nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, agora e sempre. Amém. Amém. Oh Deus, venho te agradecer as bênçãos que vens ordenar.
sustentar e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Ó Deus, venho te agradecer, os bênçãos te vêm só de tudo que tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir, e assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar e a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Podem sentar os irmãos. Nós estamos nesse primeiro domingo de outubro diante da mesa do Senhor, ou seja, vamos celebrar a sua ceia, rememorando a sua morte na cruz do Calvário pelos nossos pecados e para a nossa redenção eterna. Nesse instante, vamos proferir uma breve mensagem, dentro, obviamente, do espírito do culto, que é a celebração da Ceia do Senhor, com o tema Ceia do Senhor, um memorial. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque é uma questão doutrinária também. Há muitos tipos de ceia e há igrejas que celebram de maneira muito diferente daquilo que a palavra do Senhor realmente nos ensina, não é? Então, há algumas distorções, há alguns equívocos, há alguns desvios na celebração da ceia. Há esses programas de televisão neopentecostais que conclamam todas as pessoas a se reunir num determinado dia para a celebração da ceia, independentemente da sua crença religiosa, se ele é alguém convertido, biblicamente batizado ou não. Esse é um grande equívoco, é um erro que essas igrejas ou esses grupos religiosos cometem. Eu costumo dizer também que para você se converter, para você aceitar Jesus Cristo como o seu Salvador, independe do lugar aonde você possa estar. Pode estar num templo, num culto como este, pode estar em sua casa, até mesmo na rua. Basta tão somente que a pessoa se compenetre da sua condição espiritual e humildemente confesse Jesus como Salvador, arrependendo-se dos seus pecados. É importante dizer isso. Arrepender-se dos seus pecados não é ter um momento de remorso. Remorso é que num instante você deixa de fazer aquilo, mas passou aquele momento, aquele sentimento de remorso, você volta a praticar. Não houve arrependimento, e sem arrependimento não há salvação, e não há perdão de pecado, sem que haja arrependimento. Não adianta alguém confessar o pecado, mas se não se arrepender dele, não abandoná-lo, não há perdão. Então, é bom que isso fique bem esclarecido. Agora, a qualidade de vida cristã que uma pessoa vai ter após se converter, tem muito a ver com a igreja que ele escolhe para congregar. Se ele escolhe uma igreja que é responsável, que ministra a palavra de Deus com responsabilidade,
que não tem aquela preocupação de agradar as pessoas, como infelizmente hoje vemos isso em muitos lugares, mas é uma igreja séria, responsável, defensora, não é? Da sã doutrina, dos preceitos da palavra de Deus. Isso vai ter muito a ver com a qualidade de vida cristã que você vai ter, que esta pessoa que aceitou Jesus vai ter no decorrer da sua jornada. A ceia do Senhor, meus irmãos, é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus Cristo, cuja validade dura até o retorno dele. Então ele deixou essa ordenança para a igreja praticar até que ele venha. Quando ele voltar, então nós não praticaremos mais esta ordenança, porque estaremos todos na presença dele, na grande celebração da ceia lá no céu, como ele mesmo disse aos seus discípulos, não é? Nós temos duas ordenanças somente deixadas por Jesus: batismo e ceia. Uma pessoa só pode participar da ceia depois que ele se converteu, arrependeu-se dos seus pecados, confessou Jesus como Salvador, foi imerso nas águas batismais, a partir de então tornou-se membro do corpo de Cristo, que é a sua amada igreja, então ele participa da ceia do Senhor, não é? E como eu disse aos irmãos, contudo, essa simples ordem, ou seja, da ceia do Senhor, tem se mostrado bastante complexa quanto aos seus detalhes na história do cristianismo. Como disse inicialmente, há muitas práticas de ceia que realmente não convêm, que não combina com a palavra do Senhor. A Igreja Batista de Vila Pires, esta igreja local Batista de Vila Pires, que pertence à Convenção Batista Brasileira, portanto, uma igreja batista tradicional, nós cremos que a ceia do Senhor é um memorial e que, de modo algum, corpo e sangue de Cristo estão presentes nos elementos da ceia. Nem tampouco que esse seja o momento revestido de qualquer misticismo. Nós não cremos absolutamente que o sangue de Jesus se faz presente no cálice e o corpo de Jesus se faz presente no pão. O que nós cremos, como a ceia do Senhor, como um ato memorável, ou seja, quando a igreja se reúne para tomar do pão e do cálice, ela está celebrando a morte de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Preste atenção que eu quero apresentar para vocês aqui as principais visões sobre a ceia do Senhor. Primeiro, essa palavra eu tenho até dificuldade de pronunciar. Transubstanciação. Os católicos romanos têm esta crença e essa prática. Significa o quê? Que o pão e o vinho literalmente transformam-se em corpo e sangue de Jesus. É assim que a Igreja Católica entende e é assim que ela instrui os seus fiéis. O que contraria totalmente o princípio da palavra do Senhor. Já algumas vezes disse aqui, até ironicamente, mas é bom repetir isto, fosse assim que o pão se transformasse em corpo de Cristo e o vinho, o sangue de Jesus, seria aqui um festival
carnívoros, né? Estaríamos comendo carne de Jesus no pão, porque ele se transformou em corpo de Jesus, e estaríamos tomando sangue de Jesus. Absolutamente isto não é correto. E ainda a Igreja Católica ensina que os que recebem ou participam, não é, da ceia, eles recebem o perdão do pecado no momento em que estão tomando do pão, não é, e do cálice, para reconciliar-se com Deus, o que é totalmente errado. A reconciliação com Deus, repito, é mediante Jesus Cristo, da sua morte expiatória na cruz do Calvário, e da parte do homem o arrependimento dos seus pecados, a confissão dos seus pecados e a confissão de Jesus como Salvador. É isto que leva uma pessoa a ser reconciliada com Deus. A outra palavra, também difícil de pronunciar, consubstanciação. Esta prática da Igreja Luterana. A Igreja Luterana provém do catolicismo, na reforma de Lutero, lá em 1500 e alguma coisa. Então, alguém disse que Lutero começou muito bem a reforma na Igreja Católica, mas ele não concluiu. Tanto é que na prática da Igreja Luterana há muitas coisas ainda do catolicismo, como o batismo infantil, não é? E outras práticas também muito semelhantes, se não totalmente iguais à prática do catolicismo. Não obstante, esta igreja ou este grupo se identifica como evangélico. Então, os luteranos creem que o pão e o vinho contêm o corpo e o sangue de Cristo. Não há uma transformação literal, como creem os católicos, mas eles creem que a presença de Cristo se dá em sentido real. Cristo está presente, dizem eles, dizem os luteranos. No vinho, Jesus está presente e no pão, Jesus está presente. Também, obviamente, há um equívoco nessa interpretação e essa maneira de crer a respeito da ceia. E ainda dizem eles o seguinte: os participantes recebem o perdão de seus pecados e a confirmação da sua fé por meio da participação da ceia. E olha só, mesmo os descrentes são beneficiados. Isso quer dizer que pessoas que ainda não se converteram e não foram batizados biblicamente, portanto ainda não estão salvos, podem, nesse grupo dos luteranos, participar da ceia. É o absurdo dos absurdos. A ceia do Senhor, ela é conferida apenas e tão somente para os redimidos pelo sangue de Jesus. Para aqueles que ainda são descrentes ou incrédulos, que ainda não entenderam e não confessaram Cristo como Salvador, não se arrependeram dos seus pecados, como podem eles participar da ceia do Senhor? Quando nós olhamos lá a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo dá uma instrução, inclusive corrigindo alguns erros na prática desse memorial na igreja de Corinto. Ele disse que havia ali muitas pessoas que não tinham a capacidade de discernir o corpo de Cristo. E por isso estavam cometendo erro, estavam cometendo pecado em tomar do pão e do cálice do Senhor. Porque ainda não tinham a compreensão plena e real do que significava a ceia.
ou seja, a celebração da morte de Cristo Jesus pelos nossos pecados. Como é que um descrente, nesse sentido, pode participar da ceia celebrando a morte de Cristo para o perdão dos seus pecados, se ele ainda é um descrente? Os irmãos entenderam? Essas coisas é muito bom a gente compreender e entender, porque senão você sai por aí visitando qualquer igreja e tomando ceia de maneira inconveniente. Conheço muita gente assim. Pessoas totalmente incrédulas visitando uma igreja evangélica, não está na comunhão da igreja. Há até muitos que se dizem crentes, mas não estão na comunhão da igreja. Você não participa da vida da igreja. Você é um visitante, você é um assistente de culto, mas você não vive a vida do corpo da igreja. Como você pode participar? Porque a ceia também, logo vou explicar isso, significa comunhão da igreja, ou seja, você faz parte do corpo de Cristo, tanto no sentido universal, ou seja, dos crentes que estão espalhados por toda a face da terra, e como do corpo de Cristo, da igreja local. Isso é muito importante. Eu já ouvi pessoas que não dão muita importância para a igreja. Outro dia mesmo conversava com um jovem que já está há mais de um ano apartado da igreja, um jovem cheio de talento, musicista, já esteve na Assembleia de Deus, já esteve no Deus e Amor, já esteve... Percebe? Quando a pessoa não tem uma convicção profunda, uma experiência real com o Senhor, fica vagando por todos os lugares. E eu estava instruindo esse moço, e ele disse: mas pastor, para mim não importa a igreja institucionalizada, eu sou igreja, o senhor é igreja. Eu falei: Paulo diz que eu sou um membro particular. Por exemplo, esse braço aqui é corpo? Não é? A cabeça sozinha é corpo? Se constitui corpo quando o braço, como membro, está junto ao tronco do corpo, a cabeça, o outro braço, as pernas, enfim. Cada membro, no seu devido lugar, compõe o corpo. Então você sozinho por aí não é igreja, não. Você tem que estar inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, não é? Então, eles recebem, agora sim, há um outro detalhe aqui também, a presença espiritual. Já falei aqui dos católicos, dos luteranos, agora veja o que os presbiterianos creem. Isso é bom explicar para os irmãos. Cristo, dizem eles, não está literalmente presente nos elementos, mas há uma presença espiritual, pouquinho diferente do católico e do luterano. Por quê? Porque os presbiterianos também têm a sua origem na igreja católica. Os luteranos, os presbiterianos, os metodistas são resultados da reforma de Lutero, Calvino, no caso dos presbiterianos. Eles também herdaram muitas coisas do catolicismo, tipo o batismo de recém-nascidos, por aspersão e não por imersão. Pastor, mas o que isso tem a ver? Tem. O apóstolo Paulo, ele instruiu os crentes dizendo, vocês podem estar seguros da vossa salvação se vocês retiverem o evangelho segundo eu preguei para vocês. Alguém já me disse: pastor, mas não é doutrina que salva.
É Jesus quem salva. Agora eu lhe pergunto, o Evangelho de Jesus não é uma doutrina? Hã? Quando eu falo sobre Jesus, sobre o que ele realizou no seu ministério, sobre a sua morte, não é doutrina isso? Se não é doutrina, o que é? E se não é doutrina, eu estou pregando qualquer outra coisa, menos o Evangelho do Senhor. Então, essa presença espiritual, não literal, mas há uma presença espiritual, segundo os presbiterianos, no cálice, como também no pão. Os participantes, assim ensinam os presbiterianos, recebem graça pela participação na ceia, não pelos elementos, e sim por meio da fé. Tanto é que se eu fosse um presbiteriano, e por motivo de enfermidade, ou por ser uma pessoa idosa, não posso ir ao templo cultuar ao Senhor, então, no domingo, quando celebra-se a ceia num templo presbiteriano, na segunda-feira, o reverendo vai à residência daquela pessoa enferma, ou aquele idoso que não pôde se locomover até o templo, e ministra a ceia para ele particularmente. Quando, na verdade, isso é outra incoerência. A Bíblia nos ensina que a celebração da ceia é com a igreja reunida, não é particular. Até que podemos realizar a ceia do Senhor em um outro lugar que não aqui no templo, desde que a igreja lá esteja reunida. Ou que ali a igreja esteja representada num grupo. Lembro-me de um senhor, irmão Firmínio, que, acometido de uma enfermidade muito longa, por mais de 5 anos ele ficou acamado em sua residência aqui próximo da nossa igreja. E uma vez por mês, nós reuníamos um grupo significativo da igreja, íamos à casa do irmão Firmínio. Lá nós realizávamos um culto, obviamente um pouco mais restrito, mas realizávamos ali um culto, cantávamos, orávamos, abríamos a palavra do Senhor, nela meditávamos, e ali então celebrávamos a ceia, e o nosso irmão Firmínio, que não podia vir mais ao templo participar dos cultos, tinha esta oportunidade. Mas nunca, jamais, particularmente. Nós, os batistas, cremos, como já disse inicialmente nesta mensagem, que a ceia é um memorial. O que é um memorial? É uma lembrança. Quando você diz assim, está fazendo homenagem a alguém, e você diz assim, em memória de fulano de tal. Quando você fala em memória, o que você está dizendo? Que ele não está presente. Como então essas denominações, algumas inclusive se dizem evangélicas, dizem que Jesus está presente? O catolicismo é o mais sério ainda, porque diz que ele está presente literalmente, fisicamente. Como disse, se fosse assim, seria um festival de canibalismo, né? Estaríamos comendo no momento do pão, comendo carne de Jesus e tomando do cálice, bebendo o sangue de Jesus. Para o judeu isso era um escândalo tremendo. E os discípulos de Jesus, quando a ceia foi instituída com os 12 discípulos. E eles eram judeus. Para judeu, tomar sangue era um escândalo, era um pecado horroroso. Era proibido por lei tomar sangue. Então,
Para nós, batistas, é um memorial. Os elementos são pão e vinho, somente pão e vinho. Cristo não está especialmente presente nem fisicamente e nem espiritualmente no pão e no cálice. É simplesmente pão e cálice e vinho. Porque é um memorial. Se ele estivesse presente, não seria em memória. O que Jesus disse para os discípulos? Você sabe muito bem disso. Quando ele partiu o pão, né, instituindo a ceia, antes de ser assunto ao céu, e distribuiu para os discípulos, ele disse: tomai e comei em memória de mim. Se ele estivesse presente no pão, literalmente, ele não diria em memória de mim. Depois do cálice é a mesma coisa. Tomai, bebei em memória de mim. Ou seja, em lembrança de mim. Vocês estão lembrando de mim. Eu não estou presente na ceia, no pão e no cálice. Com esse ato, vocês estão lembrando. A presença de Jesus, meus irmãos, para nós, os batistas, em relação à ceia do Senhor, é aquela mesma presença experimentada costumeiramente pela sua igreja quando ela está reunida, nada mais que isso. Como costumo dizer em todo o início dos nossos cultos aqui, nós não vamos invocar a presença dele. Eu tenho ouvido muito esse tipo de oração em muitos lugares por aí. Senhor, nós invocamos a tua presença aqui entre nós. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Ponto. E nós estamos aqui um pouco mais em vantagem, né? Porque tem mais de 3 pessoas aqui. Ou eu acredito, ou eu creio na palavra do Senhor ou não. Então, por que eu vou invocar a presença dele se ele está presente? O que fazemos, e esse é o correto biblicamente, pedir que, através do Espírito Santo dele, que habita em nós e que está presente na igreja, ele nos dirija no culto. Que ele nos ajude a compreender a palavra, que enquanto a palavra está sendo pregada, que o Espírito Santo revele para nós aquilo que possivelmente tenhamos alguma dificuldade de entender. Porque o Espírito Santo é o maior professor da Bíblia. É ele que nos instrui em todas as coisas, por isso a importância de você ser cheio do Espírito Santo, para se conduzir com sabedoria em todas as coisas. Então, é um memorial realizado pelos participantes. Simboliza Cristo e a sua morte. Não seu corpo literal, e nenhuma graça é transmitida. Você percebe como há muito equívoco quanto a esta questão? Como o batismo também. Há muitas pessoas simpatizantes do Evangelho e da Igreja de Cristo, que acostumam e até assumem algumas questões referentes ao cristianismo e à prática religiosa da igreja e de repente dizem: pastor, eu quero me batizar. Mas não são convertidos. Mas eles pensam que uma vez, quando são mergulhados no tanque batismal, os seus pecados são perdoados. Não. Se você não resolveu isso na sua experiência pessoal, apenas vai se molhar ali um pouco. Me lembro de um pastor, alguém pode dizer que ele pode ser muito rigoroso, mas eu estou com saudade daquele evangelho puro,
bem claro e direto que era pregado tempos atrás e que hoje até os pastores evitam isso para não cair em desagrado daqueles que ouvem. Mas aquele pastor, uma vez, ele disse: olha, irmãos, não sei, mas acho que já batizei muitos diabos por aí. Eu falei: mas que coisa, o que esse pastor está dizendo? Acho que ele não está bem da ideia. Mas depois ele explicou. Pessoas que nunca se converteram, incrédulas, achavam que simplesmente serem mergulhados e tornar-se membro da igreja, isso é suficiente. Quando na verdade não é. Embora que, eu sempre digo, que todo verdadeiro crente, verdadeiro convertido se batiza e se torna membro da igreja. Mas não significa que todos que estão na igreja são da igreja. Estar na igreja é uma coisa, ser igreja é outra. Estar no meio, misturado no corpo de Cristo é uma coisa. E pertencer, estar ligado ao corpo de Cristo é outra coisa bem diferente. Está faltando esse tipo de evangelho, está assim, se barateando muito. Essa é a grande verdade, a palavra de Deus. Talvez as pessoas, e principalmente os líderes religiosos, com aquela preocupação, não é, de ter aquela multidão, aquela massa humana em seu redor, então vão alargando a porta, né? E o caminho também, quando Jesus disse: estreita é a porta que conduz à vida, larga é a porta que conduz à perdição. Terminando, por que cremos, meus irmãos, que a ceia do Senhor é um memorial? Porque quando Jesus disse ali em Mateus, capítulo 26, versículo 26, ele usou essa expressão: isto é o meu corpo. E depois lá em 1 Coríntios, Paulo também faz menção, não é, dessas palavras de Jesus: isto é meu corpo. Precisamos entender, irmãos, que isto no hebraico, que foi escrito, no grego, desculpem, que foi escrito o Novo Testamento, é uma figura de linguagem que Jesus está usando, que na verdade quer dizer: isto simboliza o meu corpo. Em outras palavras, Jesus, quando tomou o pão e deu aos seus discípulos e usou essa expressão: isto é meu corpo, ele quis dizer: isto simboliza o meu corpo. Como semelhantemente, quando tomou o cálice nas mãos e disse: esse é meu sangue. Ou seja, esse cálice simboliza o meu sangue. Esse é o modo, meus irmãos, correto de interpretar as expressões tipo assim: eu sou o pão da vida, ou eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6, 48, 51. Jesus não está falando aqui literalmente que ele é pão. Para se comer. Ele está usando uma linguagem, não é? Uma figura de linguagem. Espiritualmente ele está dizendo que eu preciso dele para alimentar a minha alma. Mas seria um absurdo eu entender aqui quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, ou eu sou o pão vivo que desceu do céu, como na verdade, literalmente, ele é o fosse. Entendeu? João 8,12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Seria um absurdo você entender isso literalmente. O que ele está dizendo aqui, que toda pessoa que vem a ele e crê nele, não vive mais em trevas espirituais. Mas não significa que ele está iluminando o mundo inteiro, como essas lâmpadas aqui estão iluminando esse ambiente.
São figuras de linguagem. Por exemplo, eu sou a porta das ovelhas, João 10, 7 e 9. Absurdo você achar que Jesus é uma porta. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira. Jesus não é uma árvore. Seria um absurdo eu interpretar dessa maneira. São figuras de linguagem, como na questão da ceia. Que fique bem marcado isso para você, meu querido, nesta noite. Não estou aqui falando mal de religião. Não faço isso. Mas eu, além de ser um pregador do Evangelho diante de Deus, eu tenho a responsabilidade de defender a sã doutrina. E quando você se coloca em defesa daquilo que é correto, você tem que apontar o erro. E é isso que a gente faz. Eu não desrespeito nenhum ser humano. Mas se ele está errado, eu tenho que dizer que ele está errado. Obviamente, para o bem dele. Isso é honestidade, não é? Tomar literalmente, esse é o meu corpo, meus irmãos, como disse Jesus, trará grandes dificuldades para interpretarmos frases como aquele texto de 1 Coríntios 10, 17, assim, que diz assim: embora muitos, somos unicamente um corpo. Um pão, desculpe, é que diz o texto. Embora muitos, somos um só pão. 1 Coríntios 10, 17. Seria absurdo você interpretar isto ao pé da letra. Nós teríamos grande dificuldade, não é? Quando Jesus disse, isto é meu corpo, a Bíblia diz que ele tomou um pão. Preste atenção nisso. E nessa ocasião, o corpo real de Jesus, ali estava a pessoa física de Jesus, ele segurava esse pão. Mas ele não integrou o pão que ele segurava nas mãos e oferecia aos seus discípulos. Entendeu? O corpo real de Jesus estava ali presente, diante dos seus discípulos. Agora, quando ele disse, tomem desse pão, esse pão é meu corpo, ele não estava incorporando aquele pedaço de pão que ele dividiu entre os seus discípulos, não é? Conclusão, que é a ceia do Senhor, nessa visão memorial que nós, os batistas, interpretamos e entendemos. É uma recordação da morte de Jesus Cristo. Segundo 1 Coríntios 11, 24, 25, onde o apóstolo Paulo, corrigindo, como eu disse, alguns erros na prática da ceia na igreja de Corinto, ele instrui e esclarece aquela igreja, né? Que quando tomavam eles do pão e do cálice, eles estavam lembrando-se da morte de Jesus na cruz do Calvário. O pão simbolizando o seu corpo, oferecido em sacrifício por nós, como está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. E o cálice simboliza seu sangue derramado para o perdão dos nossos pecados, segundo Efésios, capítulo 1, versículo 7. E também é uma proclamação da morte de Cristo enquanto esperamos a sua volta. 1 Coríntios 11, 26, também, novamente, insisto nisso, Paulo ensinando a igreja de Corinto a respeito da prática da ceia, ele diz, até que ele venha. E quando ele disse que quando nós tomamos do pão e do cálice, anunciamos a morte de Jesus até que ele venha. Eu estou trazendo essa breve mensagem para os irmãos, já estou concluindo, mas poderíamos excluir completamente essa mensagem falada
simplesmente os irmãos tomando do pão e do cálice, nesta noite era esta mensagem silenciosa que os irmãos estarão recebendo nesta noite. Que Jesus morreu por nós e que Ele está voltando, que Ele vem. Foi assim que Paulo instruiu a igreja de Corinto, e se nós queremos saber como proceder como igreja local, nós temos que atentar para as cartas do apóstolo Paulo, porque ele é que lidou com os problemas da igreja naquele tempo, corrigindo os equívocos e até mesmo muitas heresias que já estavam sendo praticadas no seio da igreja como sendo verdade. É por isso, queridos, que nós precisamos atentar muito para a palavra do Senhor, porque nós estamos vivendo um tempo de engano religioso. Eu costumo dizer, é época de uma Babel religiosa. Conhece a história da Torre de Babel, lá no Velho Testamento? Quando um povo lá decidiu construir uma torre para chegar no céu, e estavam subindo, estavam progredindo, e Deus olhou lá do céu para baixo e disse: que negócio é esse? Não é por aí. E a Bíblia diz que Deus confundiu ali a língua deles, tipo assim, o cara dizia, manda o tijolo, o cara mandava areia, o cara dizia, manda o cimento, o cara mandava o tijolo, e aí confundiu as línguas ali, e dizem que ali surgiu, né, os mais variados idiomas que hoje nós conhecemos. Então, religiosamente, irmãos, no mundo de hoje nós estamos vivendo essa Babel, sabe? Cada denominação falando uma língua diferente, ensinando uma doutrina que foge completamente, sabe? Aquela coisa de pegar um texto bíblico e... Viu um desses líderes aí religiosos na televisão, gritando aos berros mesmo, tomou um texto isolado lá, e dizendo tudo que Deus deu para Abraão vai ser seu, e o povo, aleluia, glória a Deus, é a sua vitória, é você recuperar tudo que o diabo roubou de você, Deus vai te devolver. Mas que ignorância é essa? Mas é isso que o povo gosta, que não é evangelho, não. Evangelho da prosperidade e do engano. A ceia do Senhor faz com que nós, a igreja, voltemos os olhos para a volta de Jesus. Essas duas coisas estão implícitas na ceia. A morte, para a remissão dos nossos pecados, e a volta do Senhor. E, finalmente, é uma comunhão entre os crentes. 1 Coríntios 10, 17. A ceia do Senhor, ela concentra a fé comum dos participantes em Cristo. Você está na comunhão? Estou em comunhão com Deus. Tem umas coisas assim que são, no nosso meio evangélico, umas aberrações terríveis. Eu, às vezes, pergunto para a pessoa, eu sou cristão, sou crente, qual igreja que você está com? Não estou em nenhuma, mas eu estou bem com Deus. O quê? Está bem com Deus, não está bem com a igreja? Toda a vida cristã, toda a nossa relação espiritual com Deus, irmãos, ela transita pela igreja. Entendeu? Ela transita pela igreja. O que é a igreja? Infelizmente, muitos cristãos têm conceitos muito deturpados da igreja, como um lugar que você vai lá para se divertir um pouquinho, para ver os amigos, para ver os irmãos, para
receber alguma oração, como dizem, né? Ou para buscar a sua bênção. A igreja não é isso, não. E quando nós não temos um conceito real e verdadeiro da igreja, nós vamos proceder de maneira um tanto leviana. Tanto faz eu ir como não ir, né? Tipo assim, não vou na igreja hoje porque está chovendo. Ué, amanhã para o trabalho pode estar caindo o maior temporal, você vai. Percebe essas coisas? Nós estamos aí na pandemia, ainda, graças a Deus, parece que as coisas estão aliviando. Mas tem crente aí que a semana toda gira aí por tudo quanto é canto. Domingo ele não vem na igreja. Ele acha que aqui é lugar de contaminação. Aí fora não é não. Claro, temos que ter cuidado. Vocês estão vendo que a gente está tendo cuidado aqui. Eu sou muito criterioso com essas coisas, mas a gente tem que ter muito equilíbrio, né? Que Deus nos ajude. Eu espero que essa palavra possa ter ajudado você a entender. Como disse, eu não estou aqui menosprezando essa ou aquela denominação, de jeito nenhum. Mas nós precisamos ser bíblicos. Essa é a grande verdade. Batismo é por imersão, ceia é memorial, batismo é por imersão, mas primeiro tem que ter arrependimento, mudança de vida. Um nenezinho nem sabe o que é isso, porque como é que eu vou batizar um neném, gente? Ainda pingando água na cabeça, quando a Bíblia diz que é sepultamento. Eu não sei se existe algum país que sepulta alguém de pé com um pouquinho de terra na cabeça, né? Até onde eu sei, como se costuma dizer, é 7 palmos embaixo da terra. Uma vez meu pai conversando com alguém sobre isso, ele perguntou. O assunto era batismo. E essa pessoa fazia parte de uma denominação evangélica que batizava por aspersão. Eu disse, não, seu João, já sou batizado. Como assim? A Bíblia diz que batismo é sepultamento. Então você tem que ir lá embaixo, na água. Mas eu já recebi aspersão. Mas a Bíblia diz que é sepultado, então você foi sepultado de pé, com um pouquinho de água. Meu pai gostava, às vezes, de ironizar um pouquinho. Que nem um espírita, uma vez, começou a brigar com meu pai, dizendo que tem que voltar, tem que encarnar para se aperfeiçoar. O papai disse, muito bem. Encarnar em que? Ele falou, em qualquer coisa, a gente reencarna em qualquer coisa para aperfeiçoar o espírito para entrar lá. Enquanto não ficar perfeito, o grande erro do espiritismo é isso. Você tem que se aperfeiçoar. A Bíblia diz que quem me aperfeiçoa é Cristo. É nele que nós somos feitos perfeitos. E aí papai disse, muito bem. Então você morre, você encarna aí na grama, aí, no capim. E vão dizer que eu sou uma vaca. Eu venho e eu pasto esse capim que você encarnou. Você vai virar o quê? Nem vou falar. São as ignorâncias, infelizmente, e que a gente tem que falar o que é. O que é, é. O que não é, não é. Não é? Como no caso da ceia do Senhor. A ceia é absolutamente um memorial. Você vai tomar do pão e do cálice agora, não vai receber nenhuma bênção especial, não vai receber perdão de pecado. Se Cristo não te perdoou o pecado ainda, não é o cálice que vai te perdoar, nem o pão. Entendeu? Essa é a forma correta e bíblica de compreender a ceia e tantos outros assuntos, sempre olhando para a Bíblia. Ok. Nós vamos, nesse instante, então, participar, lembrando os irmãos que ainda estamos usando aquele cálice que vem lacrado, também o pão, vocês vão receber os dois ao mesmo tempo, vão ter o cuidado ali, né? O pastor vai esperando vocês abrir tanto
o pão como o invólucro do cálice para juntos tomarmos. Vamos ficar de pé e vamos cantar o hino 83. Vou pedir a Ivone, quem mais com você? Hein? Não entendi. Helena. A irmã Helena vem aqui na frente para ajudar-nos na distribuição dos elementos. Os irmãos podem sentar, oremos ao Senhor. Esse é um momento de reflexão, disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto e a nós também, que antes de tomarmos do pão e do cálice, cada um deve examinar-se a si mesmo. Esse é um momento de exame, de introspecção. Cometi algum pecado que ainda não confessei, devo confessá-lo. Se ainda não compreendi, não discerni verdadeiramente o que significa o corpo de Cristo, pendurado na cruz para expiação dos meus pecados, preciso buscar
conhecer, entender e discernir, para então, depois, tomar do pão e do cálice. Oremos. Pai santo e bendito, diante de Ti nós nos encontramos. Obrigado pela Tua augusta presença aqui, na pessoa bendita, poderosa e viva do Espírito Santo. Obrigado por nos ministrar através desse culto, dos hinos que Te cantamos, das orações, da palavra exposta aos nossos corações. Que todos sejamos edificados e fortalecidos cada vez mais no Senhor. Sabemos que a nossa fé, ela se fortalece, ela cresce, ela se solidifica pela palavra do Senhor. É a Tua palavra que alicerça a nossa fé no Senhor. Obrigado pela sã e boa doutrina do Teu santo e bendito Evangelho. Queremos expressar aqui a nossa gratidão, porque um dia o Senhor nos amou tanto, como diz a Tua palavra, a ponto de enviar o Seu Filho a este mundo para morrer na cruz, para expiar os nossos pecados. E todo aquele que assim crê e pela fé o confessa, recebe o dom da vida eterna. E nós te agradecemos porque um dia nós pudemos compreender isto. E compreendemos também a nossa necessidade como pecadores perdidos que assim nos encontrávamos. E agora somos pecadores sim, mas redimidos pela graça gloriosa do Senhor. Esse instante, ó Pai, quando estamos diante da Tua mesa, diante desses elementos que compõem a ceia do Senhor, ou seja, o pão que representa o Teu corpo sofrido naquela cruz em nosso lugar, e por esse cálice que representa o sangue que o Senhor verteu para nos purificar de todo pecado e de toda iniquidade. Nós te agradecemos. Dá-nos o Teu perdão aonde temos faltado, Senhor, e nos aperfeiçoe no amor de Cristo Jesus. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar cantando o hino Pão da Vida, Pão do Céu, enquanto os irmãos vão ser servidos. Alegria.
Jesus, instruindo os seus discípulos, quando tomou o pão, disse: este pão representa o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Tomemos todos, irmãos, do pão. Que Deus abençoe. Pode abrir o seu cálice com cuidado para não derramar. Semelhantemente, Jesus, tomando o cálice, disse essas palavras: este cálice representa o meu sangue, que é derramado por vós. Tomai dele todos em memória de mim. Assim façamos, irmãos, e que Deus a todos abençoe. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor enviou o seu único Filho para ser o nosso Salvador. E te agradecemos, meu Deus, pela morte vicária deste teu Filho na cruz do Calvário. E através, ó Pai, deste sangue, desta cruz, que as nossas almas foram salvas por Ele. Te agradecemos por esta bondade tão grande. E ajuda-nos, ó Deus, como igreja, a anunciar a palavra do Senhor, que Cristo veio e que morreu para salvar os pecadores. Muito obrigado por tamanha graça. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os componentes da diretoria atual da igreja, o pastor gostaria de uma reunião bem rápida aqui na sala ao lado do batistério, após o término dessa reunião, que já estamos encerrando. Deixa-me ver aqui, estamos fazendo um apelo aos irmãos quanto à doação de alimento, de roupas, de calçados. Já temos uma quantidade boa que conseguimos essa semana, mas precisamos mais, precisamos ajudar algumas famílias. E o projeto Cristolândia, possivelmente nessa semana, estaremos levando ali, o projeto Cristolândia está assistindo muitas famílias próximas ali da Cracolândia, muitas crianças, há o projeto Amor, que assiste de mais de 500 crianças. Então, a necessidade ali é muito grande. Por isso, apelamos aos irmãos que nos ajudem. Você pode trazer ali em nossa casa, todos vocês sabem onde moramos. Nós estamos acumulando ali, dali a gente vai levando, né? E entregando para algumas famílias que nos procuram de quando em quando, e também para o projeto. Recebemos informação que o manancial para o ano que vem, aquele livreto que os irmãos costumam adquirir, que tem as meditações para o ano todo, ele é editado pela Sociedade Feminina da nossa denominação batista, a Sociedade Feminina Missionária, ele já está à disposição. Nós decidimos não fazer pedido pela igreja. Nós sempre temos tido muita dificuldade quando fazemos assim. Então, o que nós estamos sugerindo, os irmãos entrem no site da Sociedade Feminina Missionária no Rio de Janeiro. Lá você vai poder escolher o valor, é do ano passado ainda, R$ 12,90. E você faz o pedido pelo site, faz o pagamento.
também dessa maneira e recebe através do correio em sua casa. Então, no próximo domingo, no próximo boletim, você vai ter toda essa orientação e aqueles que desejam adquirir farão esse procedimento, tá bom? É isso, apenas vamos orar então. Estamos nos despedindo. Lembre-se aí de divulgar os nossos áudios de terça, de quinta e de sábado. Tem dado bom resultado. Muitas pessoas têm se comunicado conosco. Temos recebido doação. Essa semana, uma senhora fez contato conosco. Pastor, eu quero mandar um dinheiro aí para o senhor comprar cesta. Pessoa que eu nem conheço. Não é? Outra senhora também falou, o senhor pode vir aqui em São Caetano no próximo sábado, tenho roupas aqui para Cristolândia, quero doar algum valor em dinheiro para o senhor comprar cesta. Até pediu para nós informarmos o valor da cesta que nós estamos comprando e nós informamos. Então, há muita gente que, ouvindo os nossos áudios, os apelos que temos feito, estão cooperando. Estamos recebendo aqui até ofertas para missões nacionais de pessoas que não são da nossa igreja, estão ouvindo os nossos áudios e sensibilizados, estão cooperando aqui com a gente. Então, eu não vou estar lá no portão, não sei se está chovendo ou não, mas imediatamente os irmãos da diretoria venham aqui para a sala ao lado, para não tomarmos muito tempo de vocês. Oremos. Fiquem em pé. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus, o Filho Jesus Cristo, as consolações, as alegrias, a santa e bendita comunhão e a proteção de Deus, o Espírito Santo, repouse sobre vós, sobre a vossa casa, sobre a vossa família e sobre toda a igreja de Deus, que se acha espalhada por toda a face da terra, e todos digam alegremente, amém.